Fala pessoal, tudo certo? Danilo Martins aqui na área para os palpites do dia 30 de agosto, terça-feira, jogos importantes pela Premier League, pela Championship, primeira e segunda divisão da Inglaterra, Série B do Brasileirão e também Copa da Liga Escocesa, uma mamata para o Rangers. Antes de tudo, não se esqueça, curta o vídeo aqui, por favor, e também inscreva-se no canal, não custa nada e me ajuda muito. Eu te peço isso, trago conteúdo aqui todos os dias para vocês e eu só peço isso em troca, beleza, galera? Então vamos lá, bora pro vídeo, começar com Fulham e Brighton sem mais enrolações. Nós temos um jogo aqui entre duas equipes curiosas até o momento. O time do Fulham é um time que tem o Andreas Pereira, é um time que tem o Mitrovic, é um time que ainda não tá tão sólido na Premier League, mas tem um quê ali que vai ficar longe da zona do rebaixamento, que não vai se preocupar com a zona da degola tão cedo e também que pode até brigar por parte de cima na tabela de classificação. Tem o Leno no gol também, que é um bom goleiro, mas a frente do time, o meio de campo e o ataque são os principais pontos do Fulham. Já o Brighton jogou muito bem no fim de semana, fez um partidaço contra o Leeds, o placar de 1-0 foi uma mentira perto do que foi o jogo. Para mim tinha que ter sido 3-2-0 para o Brighton, pelo menos, jogou muita bola. E para esse jogo contra o Fulham, vem com o meio de campo novamente muito forte, com o McAllister, Caicedo, Trossard. O Pascal Gross vai jogar mais na frente, o que dá ali um pouco de desconfiança para mim, apesar de ser um cara muito bom de bola. Eu prefiro ele como meio de campo do que como atacante. E a zaga do Brighton não é uma coisa de outro mundo não, tá? Então também é outro time que tem ali o seu principal ponto no seu sistema de meio campo / ataque, ainda que tenha feito bons jogos defensivamente, já não sofre gols há 4 jogos. Aqui o que eu penso? Na minha precificação, eu imaginei que as linhas estivessem ali dando um pouco de favoritismo para o Fulham, tá? Por jogar em casa, porque as equipes acabam se emparelhando pela qualidade. Eu até acho o Brighton mais time, mas a questão é, você coloca o jogo na casa do Fulham para dar uma cotação de 2,20 para o Brighton, eu começo a acreditar que essa cotação aí é de Manchester United, tá? E o Brighton hoje ele tá um degrau abaixo ainda, que tem goleado, né? O Manchester, se eu não me engano, foi o Brentford. Não, ele ganhou do Manchester. Mas é um time que não tá no nível dos top 6, top 8 da Inglaterra. Então, assim, é uma cotação muito baixa perto de um confronto parelho. Eu vou esse fim de semana do trabalho pro Arsenal, sabe? Tudo bem que esse jogo vai ser diferente, vai ter que sair pra partida e tudo mais. Enfim, resumindo, eu vejo o mais meio como uma aposta de valor aqui a 1,65. Eu vou até achar aqui nas casas asiáticas para ver para vocês que dá para pegar uma cotação um pouco maior, mas esse 1,65 ele tá com um valor muito bacana, tá certo? Eu vejo aqui uma partida muito mais complicada para o Brighton do que as odds indicam, e aí vocês encontram então mais meio até a 1,70, ali você vai achar nas casas asiáticas 1,72, tá? Eu tô achando 1,72 essa cotação e para mim tem muito valor. Então vamos de Fulham a 1,72 aí contra o Brighton. Vamos lá. Fulham mais meio comunidade a 1,72, tá bom? Agora partindo para os próximos jogos, nós vamos para Burnley e Millwall. Ó, pessoal, recado importante. Championship e Série B, todos vão com meia unidade, tá certo? Todos com meia unidade, porque são competições muito instáveis. Burnley e Millwall. O Millwall realmente fez uma partida decepcionante no fim de semana, perdeu para o Reading na sua casa por 1-0 e também perdeu por Norwich por 2-0 na rodada retrasada. O grande ponto é que essa derrota é totalmente aceitável. O Norwich está com os melhores times da Championship. Aqui não podia ter acontecido, mas teve gol anulado do Millwall. O time tem um futuro bem projetado para a Championship, então assim, é uma derrota de uma zebra, mas não pode jogar todo o projeto feito do Millwall na pré-temporada, que é de busca por playoff, fora por conta de um início que não está sendo tão satisfatório. Longo prazo, querendo as apostas. E o Burnley também não pode ser colocado como um grandioso time porque fez 5 no Wigan. Aliás, eu vejo as duas equipes muito parelhas ali hoje, tá? O Burnley é um degrau acima, mas aí já chegando na análise da aposta para o jogo, essa cotação aqui para mim tá exageradíssima, tá? Exageradíssima. Então o que eu vou fazer? Danilo, você vai nesse mais 0,75? Não. Eu não confio no mais 0,75 porque eu vejo muita vitória por um gol do Burnley. Agora eu não vejo vitória por 2 gols do Burnley de forma fácil, não. Pra mim é jogo pegado, jogo difícil, jogo que se o Burnley sair atrás vai ser um drama do caramba pra virar. Então eu vou nesse mais a 1,62. E essa cotação aqui, inclusive, eu encontro a 1,63, tá? Mas eu vou registrar 1,62 aqui na planilha do canal,
com meia unidade, tá? Porque pra mim é um jogo muito parelho, duas equipes jogando ali em busca dos seus objetivos que estão na parte de cima da tabela, e aí se me que dá uma cotação de mais 1,62, eu acho que é um pouco esticado para um confronto entre Burnley e Millwall, que são duas equipes bem preparadas e bem encaixadas, tá? Descartando o momento agora aqui, porque é começo de competição, os times ainda estão se acostumando com os novos elencos, e a cada rodada que passa fica mais complicado de bater de frente com qualquer equipe, porque eles vão se encaixando, encontrando métodos interessantes de jogo. Queen's Park Rangers e Hull City, uma cotação aqui que eu não entendi para o Queen's Park Rangers, pagando 1,90, 1,80. Para mim é um jogo muito igual. Os torcedores do Queen's Park Rangers todos dizendo que um ponto aqui até que fica legal. O Hull City vem de uma vitória autêntica contra o Coventry por 3-2. E o QPR também vem de uma vitória autêntica pelo Watford, que tem um timaço, tá? Aqui, embora tenha vencido aqui muito pelo fator zebra e por desleixo do Watford, o QPR empatou com o Rotherham, que está abaixo do Hull City, perdeu para o Blackpool, que também está no nível do Hull City, empatou fora com o Sunderland, que está um pouco acima assim, dos dois, inclusive do Hull e do QPR. Mas assim, é um time que tem nuances positivas. Ganhou do Middlesbrough, que é um timaço, mas também vacila em alguns jogos. E aí você me dá um Hull City, que conseguiu empatar com o Burnley fora de casa, tomou uma tarraquetada do West Brom, tem uma das melhores equipes da competição, ganhou do Norwich, ou seja, empatou com o Preston, que é melhor que o QPR. Essa cotação de 85, eu não entendo por que tá pagando essa cotação tão baixa para o QPR. Busquei desfalques, não encontrei, busquei entender por que foi colocada aí essa cotação, e para mim o Hull, o inverso de alguns times que são queridinhos da casa de aposta, para mim ele não é o queridinho da casa de aposta, sempre dá cotações muito altas. E ele já pegamos até um DC nele contra o Coventry em casa, que provou que às vezes é muito exagerado as cotações na Championship. Então por isso eu vou de Hull City mais 0,75, tá? Que tá aqui a 1,70. Na asiática, neste momento, nós encontramos a 1,74, tá? Com 9 mil reais de limite na Pinnacle. 1,74, meia unidade no Hull, mais 0,75. Bom? Partindo em frente, nós teremos o Wigan e o West Bromwich, um confronto que aqui sim eu vejo visitante acima do Wigan. O Wigan vem de goleada sofrida para o Burnley, e essa goleada não foi só uma goleada. Pode ter sido para o Burnley uma escapatória do que a equipe é medianamente. Mas o Wigan tem sérios problemas, tá? Venceu o Birmingham, que é uma equipe fraquíssima, e você vê que ele tem um poder de às vezes empatar e tal, mas o time em si é muito fraco, tá? É muito fraco. Ao contrário do West Bromwich, que tem um time muito bacana, mas que não vem rendendo bons resultados. E aí eu tava perambulando sobre sites, tava vendo a opinião dos torcedores, e o pessoal falou: amanhã é o jogo da vida para o West Bromwich, porque não podia ter empatado com o Huddersfield, já tinha assumido uma cotação de ML na casa do Huddersfield e conseguiu perder por 2-0 e depois empatar por 2-2, mas amanhã contra o Wigan, que é um adversário novamente acessível para o West Bromwich, é necessária a vitória, os jogadores têm ciência disso, então por mais que jogue fora de casa, a postura de jogo ofensivo do West Bromwich deve ser provavelmente de ataque contra a defesa do Wigan, que sabe das suas deficiências. Por isso eu vou de handicap menos 0,25 para o West Bromwich a 1,70. Nas asiáticas, nós encontramos aqui o menos 0,25 a 1,75, que já 1,76. Tá? Então, meia unidade no handicap menos 0,25 a 1,76. No último jogo da Championship, nós vamos de Watford e Middlesbrough, o jogo mais igual da rodada. Essa é a única bet que eu fiquei com dúvida de mandar, pessoal. Vou explicar por quê. São duas equipes que têm muitos pontos positivos e poucos negativos. São dois times voltados para brigar na parte de cima da tabela, e me surpreenderia muito se ao fim dessa rodada, dessa primeira fase da Championship, da fase normal, né, que são todos contra todos, eles terminassem abaixo da tabela de classificação, ali abaixo do 7º, 8º lugar. Acontece que o time do Watford me encanta bastante. Por quê? Conta com o Ismail Assar, conta com o João Pedro, que está indo para o Newcastle, inclusive, conta com o Mário Gaspar, que era do Villarreal, conta com o Sierralta. Então é um time que tem muitos jogadores de qualidade. Já o Middlesbrough é um time bacana, é um time bem montado, mas sofre muito com o Rodrigo Muniz, tá? Esse Flamengo no ataque. Isso tem tirado muito do poder ofensivo do Middlesbrough, porque parece que tem sentido o peso de jogar uma Championship.
E aí acaba que o time fica pesado, não consegue criar jogadas, ele não consegue ser um pivô, um jogador que entra com a bola, e isso tudo tem diminuído muito a qualidade do Middlesbrough. Acontece que a torcida do time tem sido muito paciente com ele. Até amanhã tem se falado sobre ele ser substituído, ou ele nem começar jogando, mas a torcida tá preferindo continuar com ele e insistir nele um pouco mais. Só que o reserva já tá batendo a porta, o time do Middlesbrough tem alguns problemas ofensivos crassos. O último jogo que ele venceu o Swansea, por exemplo, não foram gols do Rodrigo Muniz, e a torcida está carecendo de um bom atacante, de um bom camisa 9, que ele não está sendo no momento. Diante disso, eu vou de Watford NB, tá? É a única bet dessas que eu mandei agora que eu não estou tão convicto, mas eu vou bancar porque a minha análise tática e técnica dos times não pode me deixar passar essa bet. Eu vou com a minha unidade no DNB a 1,79, que é o A0 basicamente. Nas casas asiáticas, nós encontramos aí a cotação de A0 a 1,80. Tá? 1,80 a gente consegue encontrar. Então, minha unidade aqui é 1,80. Na Série B do Brasileiro, nós vamos de Londrina e CRB. Jogo muito mais duro do que parece. Talvez o Londrina esteja com uma cotação baixa por conta de estar na quinta posição, só que o CRB está em oitavo com 36 pontos, 2 pontos a menos. Tá um frio do caramba, é verdade. Eu não sei nem quanto que tá a temperatura em Londrina para amanhã. A noite vai estar aí cerca de 19 graus, nem vai estar tão frio assim. Então, por isso aqui, eu vejo que o CRB está sendo muito subestimado. Essa cotação de mais 0,75 para o CRB, ela não está alta, mas ela é bem segura perto do que a gente pensa para o confronto. A gente sabe que confrontos de Série B geralmente são confrontos muito pegados. O CRB não tem um ruim time, está no mesmo nível que o Londrina, então eu não consigo concordar com mais uma odds colocada de forma baixa para o CRB. Tá? Eu vou nessa cotação de 1,60 com meia unidade. Tá mais alto que eu encontrei, nas casas asiáticas tá 1,59, 1,58. Quem quiser bancar um mais meia 1,85 pode ir, mas eu tô preferindo ir mais no sapatinho aqui, porque sul contra nordeste geralmente é uma mudança muito brusca de temperatura, e isso eu levo muito em conta, mas ainda assim eu acho que assumir o mais 0,75 é uma boa posição num jogo tão igual como esse. Ituano e Operário, as linhas já estão um pouco mais baixas pro Ituano, também ali em cerca de 1,75, só que aqui também a diferença é um pouco maior, só que o mais 0,75 também está um pouco maior. O Ituano está a 36 pontos, 6 pontos do G4, o Vasco vacilando, dando chance para muitos times chegarem e criarem expectativas, né? Uma Série B que na verdade era para cada vez mais se distanciarem, Cruzeiro, Bahia, Grêmio e Vasco, mas o Vasco está ficando um pouco para trás. Só que eu não acho o Ituano nada demais, tá? O Ituano tem um time encaixado e tal, e enfrenta o Operário que precisa de uma reação, porque está na zona do rebaixamento com 18 pontos conquistados, com 26 pontos conquistados na 18ª colocação. Eu não concordo com esse handicap, acho ele alto, acho que a distância, por mais que a tabela esteja mostrando grandes coisas, para mim não é nada de outro mundo essa distância, tecnicamente falando, taticamente falando, então por isso eu vou bancar também minha unidade no mais 0,75 do Operário. No próximo jogo da lista, e o último da Série B, CSA e Náutico. O CSA também, eu vou desconfiar desse favoritismo do CSA, eu só tô indo em DC e mais 0,75 na Série B, porque são jogos muito parelhos, e quando me dá essa linha aqui, eu sempre fico muito com vontade de entrar. Mais 0,75 Náutico, 1,75. O CSA está na 17ª posição e enfrenta o 20º lugar Náutico. Só que são 6 pontos de diferença. Eu não acho que o Náutico está tão atrás do CSA assim. Daqui para baixo, né, do Náutico até o Vila Nova, até puxando um pouco o Brusque, os times estão muito iguais, né, em capacidade técnica. E quando você dá o DC numa partida entre esses times, ou até um mais 0,75 nesse caso, eu fico muito desconfiado e por isso eu estou bancando esse mais 0,75 para o Náutico. E aí vamos para o meu jogo mais confiante do dia, que é Rangers e Queen of Salt da Inglaterra. O Queen of Salt está na 4ª divisão da Inglaterra. E se a gente pensa que o Rangers é um time que geralmente goleia times da 1ª divisão, contra os times da 4ª ele deve passear. E realmente é assim.
Vou explicar, o Rangers amanhã não vem totalmente titular, tá? Ele até tem a expectativa de contar com o Morelos no ataque, que é um atacante do time profissional que tá voltando de lesão. Tem alguns jogadores que podem chegar, mas o Rangers tem um bom aproveitamento nessas Copas da Liga aí. Tanto que ele meteu 5-0 no ano passado em um time do nível do Queen of Salt, só que subiu de divisão, tá? E o Queen of Salt é um time meio fraco lá da divisão que ele tá. Diante disso, eu vejo que o Rangers, mesmo que vá reserva, com os jovens e tudo mais, tende a golear. E aqui, o que eu fiz para conseguir pegar uma cotação bacana? Lá atrás eu já fiz a minha aposta nesse confronto e peguei uma linha mais legal. Mas eu mandei no VIP, que inclusive tá aqui na descrição se você quiser entrar no meu grupo VIP. Receba minhas chips em primeira mão, né? E aí você tem o Rangers HTFT, que é uma boa aposta. Número de gols. Rangers mais de 2 gols. E número de escanteios. Mais de... Só pro Rangers, tá, pessoal? Mais de 5 escanteios pro Rangers. Então, Rangers HTFT, mais de 2 gols na partida pro Rangers e mais de 5 escanteios na partida para o Rangers. Tudo pro Rangers a 1,61. Não é a cotação de outro mundo, mas eu tô bem confiante que essa bet vai bater a 1,61, tá bom? E quem quiser esticar um pouco dos escanteios aqui, ó, mais de 12 escanteios, mais de 13, ó, vamos no mais de 12 com 0,25 unidade a 4,33, tá? Eu tô bem confiante que o Rangers amanhã amassa esse Queen of the Salt com 0,25, ou seja, 1/4 da unidade. Não é meia unidade, é 0,25. A bet que eu pus do Rangers agora há pouco, essa sim é com 1 unidade. Ou seja, para hoje, Fulham e Brighton 1 unidade, aqui 1 unidade, todo esse resto aqui com meia unidade. Beleza? Valeu, curtam o vídeo, comentem e bora para as bets desta terça-feira. Fui!